Meus irmãos, a paz do Senhor, é um grande prazer nós estarmos reunidos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, através aqui do canal do pastor Edivaldo Bueno, pelo YouTube. E nós vamos estudar a lição de número 11 da classe dos adultos, lembrando que o tema desse trimestre, do segundo trimestre do ano de 2020, é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, e selada com o Espírito Santo da promessa. E a lição de número 11, ela tem o título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Meus irmãos, essa lição de número 11, a minha oração é que Cristo venha ali abençoar, edificar a tua vida e que de alguma forma você possa também, se você é um professor da Escola Bíblica Dominical, você possa também abençoar a vida de outras pessoas. A lição de número 11, ela vem logo após uma oração de intercessão do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E logo após essa oração, que nós estudamos lá no capítulo, na lição de número 10, logo após essa intercessão, desta oração, o apóstolo Paulo vem dar aqui alguns conselhos práticos para os crentes da igreja de Éfeso, de como eles deveriam proceder no seu cotidiano para que a igreja tivesse unidade, para que a igreja fosse uma, para que o corpo de Cristo fosse um só e não houvesse ali dissensões dentro da igreja de Éfeso. É interessante nós observarmos, meus irmãos, que essa unidade que o apóstolo Paulo vem ensinar aqui a igreja de Éfeso, ela tem que ser muito bem compreendida, porque nós estamos falando de um corpo que é o corpo de Cristo, que é um corpo somente, que forma a igreja, Cristo é o cabeça, e as pessoas que formam a igreja, formam esse corpo, completam esse corpo, obviamente que Cristo é o orientador por ser o cabeça, e o corpo ele segue aí as orientações de Cristo. Porém, essa unidade que forma o corpo de Cristo, ela tem a sua diversidade. Por quê? Porque é formado por pessoas diferentes. Como o próprio apóstolo Paulo ensina, esse corpo tem muitos membros, né? E esses membros formam o corpo, ou seja, há uma diversidade de pessoas, e essa diversidade, nós estamos falando diversidade de pensamento, diversidade de atitudes, diversidade de opiniões, diversidade de característica, de atributos. Então há uma diversidade de pessoas, porém essa diversidade ela não pode corromper a unidade que forma aí o corpo de Cristo, que é a igreja. E o nosso texto áureo, ele vem nos ensinar lá em Efésios capítulo 4, verso de número 1, ele nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer um ensino aqui, em Efésios capítulo 4, verso 1, e ele vai rogar à igreja. Esse rogo aqui do apóstolo Paulo, ele está advertindo a igreja, chamando a atenção da igreja. E para que Paulo está chamando a atenção da igreja? Ou para o que Paulo está chamando a atenção da igreja? Ele está chamando a atenção da igreja para que as pessoas pudessem andar. E esse andar aqui é viver o cotidiano, o dia a dia. Então ele diz assim: andeis como é digno da vocação em que foste chamados. Essa vocação em que foste chamados, os irmãos obviamente sabem que está falando dos salvos, está falando da igreja. Essa vocação, este chamado para fazer parte da eclésia, da igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que andar de forma digna de ser igreja. E esse andar de forma digna de ser igreja, a palavra digna, ela quer dizer consciência do próprio valor, ou seja, nós, a igreja do Senhor, nós temos que ter a consciência do valor que é pertencer à igreja.
da grandiosidade que é pertencer à igreja. Então nós temos que ter a consciência desse valor, saber o peso que é participar do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Então, a igreja do Senhor, ela deve entender isso. E também, uma outra definição da palavra digna é honrar. Então, quando nós temos a consciência do valor que é pertencer à igreja, eu entendo que eu devo honrar a igreja, ou seja, pertencer à igreja, eu devo sentir honra ou honrar a igreja por fazer parte dela. Honrar como? Honrar através das minhas atitudes, através da maneira de viver de cada pessoa. Então, ser igreja é pertencer ao corpo, entender o valor que é pertencer ao corpo de Cristo e honrar estar ou pertencer a esse corpo de Cristo que é tão maravilhoso, ou essa vocação em que nós fomos chamados. A verdade prática da nossa lição, ela diz assim: a unidade da igreja, a unidade na igreja, depende de que os crentes evidenciem no cotidiano, é o que eu estava explicando, a humildade, mansidão e longanimidade. Então, o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer aqui, na leitura bíblica, alguns atributos que deve ter em cada crente, para que o crente possa evidenciar. O que é evidenciar, meus irmãos? É comprovar. Evidenciar é você desempenhar para que todos possam ver e comprovar que você é digno de pertencer ao corpo de Cristo. Então, o que deve conter em nós, em cada um de nós, que somos a igreja, tá? Ou o que nós devemos fazer para evidenciar no nosso dia a dia, para provar no nosso dia a dia que nós somos a igreja do Senhor Jesus. Deve haver humildade, deve haver mansidão e deve haver longanimidade. Então, meus irmãos, quando nós lemos lá em João, o evangelho que João escreveu, capítulo de número 15, verso de número 5, nós vamos ver João dizendo o seguinte, palavras de Jesus aqui: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então nós temos aqui uma analogia da videira e do ramo, obviamente, comparado com a igreja e Cristo. Tá? Essa videira que é Jesus, tá? É ela que produz vida. Ele é o cabeça, ele é o governante. É dele que saem as ideologias, os pensamentos, tá? É de Cristo, é a videira. Nós somos os ramos, nós somos a igreja. E nós estamos enxertados nessa videira. Para que nós possamos ter vida, nós devemos estar ligados à videira. Então essa analogia é muito simples de entender, mostra que a igreja deve estar em Cristo, ou seja, nós devemos crer pela fé que Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador e é Ele que tem a lei para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Então, para que nós possamos ter uma unidade na igreja, a igreja deve estar em Cristo. Cristo é o cabeça. Devemos olhar para Ele, nós devemos aprender com Ele, pegar os atributos que Ele nos ensinou para que nós possamos viver essa unidade dentro da igreja. Então, após essa introdução simples que eu ministrei aqui, nós vamos falar sobre o primeiro tópico da nossa lição. Então, o objetivo da nossa lição é entender o que é humildade, entender o que é mansidão e entender o que é longanimidade, para que nós possamos viver em unidade e essa unidade possa glorificar o nome de Jesus, porque está mostrando o que é aí ser igreja. Então vamos falar um pouquinho de humildade. Definir humildade. Humildade é ter a consciência das suas próprias limitações, é ser modesto. Então, quando nós entendemos isso, que humildade
é ter uma consciência, é saber as nossas próprias limitações. É a mesma coisa de você olhar para dentro de você e saber quem você é. Os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, as suas qualidades, os seus defeitos. É olhar para dentro de você e entender as suas limitações. Quando você faz isso, você começa a entender o que é ser uma pessoa humilde. Porque humilde, diferente do que muitos pensam, pessoas acham que ser humilde é se colocar numa posição inferior. Ser humilde é se colocar naquela posição de coitado, né? Aquela posição onde as pessoas vão ter dó de você. Isso não é ser humilde. Isso é ser uma pessoa falsa. Ser humilde, meus irmãos, é aquela pessoa que sabe quem ela é. É aquela pessoa que assume as suas responsabilidades porque ela sabe quem ela é e ela deixa a arrogância de lado, ela deixa a soberba de lado, ela deixa o menosprezo de lado, porque ela assume as suas responsabilidades, porque ela entende o seu papel na sociedade. Não tem coisa mais irritante do que aquelas pessoas que se colocam na posição de coitado, de inferior, para passar uma impressão de humildade. Isso é terrível. Conheço muitas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas, que tudo que você vai conversar com essa pessoa, então você dá um exemplo lá, você vai falar da tua casa, e aí você fala da tua casa, que você gosta da sua casa, que você tem prazer de estar na tua casa, que você investiu tempo, dinheiro na tua casa e você tem orgulho disso, que a sua casa tem pontos positivos, e aí aquela pessoa que quer se colocar numa posição de humilde, as coisas dela é sempre pior, as coisas dela são sempre inferiores, então ela se coloca naquela posição de coitado. Isso é irritante, isso é ser falso, isso não é ser humilde. Então eu quero trazer aqui 3 exemplos que nós lemos na Bíblia que define humildade. E o primeiro exemplo que nós vemos está lá em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 3, que diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, Paulo ensinando a igreja de Roma, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, ser humilde, meus irmãos, é ser equilibrado, como o apóstolo Paulo ensina aqui. Você não deve ter um conceito elevado de você, alguém que você não é. Você não deve ter um conceito inferior sobre você, alguém que também você não é. Você deve ter um conceito equilibrado, saber quem você é e ser transparente. Porque a humildade, quando ela é equilibrada, a pessoa é uma pessoa equilibrada, as pessoas vão ver que ela é humilde e vai querer estar próximo. E aí que traz a unidade. Tá? Então uma das definições de humildade é ser equilibrado. A outra definição que eu trouxe aqui está lá em Romanos capítulo 16 ainda, Romanos capítulo 12, verso 16, que diz assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que o orgulho, ele tem um problema sério. O orgulho, ele traz dissensão. Ou seja, o orgulho, ele traz separação. O orgulho, ele te afasta de algumas pessoas que você considera inferior ou até mesmo superior a você. Então o orgulho, ele tem esse grande problema. Então o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: olha, deixa o orgulho de lado e estejam dispostos a associar-se a pessoa de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, definindo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para nós devemos amar todas as pessoas. Então, ser humilde é amar, independente da posição social, é amar independente da cor da pele, é amar independente da cultura que a pessoa tenha, é amar independente da nacionalidade que a pessoa
tenha. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período complicado no Brasil. Por quê? No Brasil não, no mundo, me desculpem, no mundo. Nós acabamos de ver um episódio muito triste daquele americano que foi morto por um policial, tá? Ele sofreu ali um momento em que o policial foi verificar aquela pessoa, né? A famosa batida policial, e nesse momento ali, aquele policial se coloca numa posição superior, tá? Porque é um branco, e por causa da cor da pele daquele homem, já julga aquele homem como um bandido. Nós não sabemos se é ou se não é, eu não estou aqui para isso, mas fato é que ele comete uma coisa horrorosa, uma coisa, meus irmãos, que traz até um certo arrepio, que traz até um desespero quando nós olhamos aquela cena, uma tristeza muito grande, uma vontade de chorar, uma vontade de entrar na tela e de alguma forma tentar ser justo àquela situação que está acontecendo. Mas infelizmente nós não podemos fazer isso, né? Mas fato é, meus irmãos, que por causa da cor da pele, né? Aquele homem morre porque aquele policial se colocou numa posição elevada e entendeu que aquele homem negro estava numa posição inferior, e aquilo trouxe ódio no coração, e o ódio trouxe a morte. Olha que coisa terrível, mas o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que ser humilde é amar todas as pessoas, independente da cor da pele que essa pessoa tenha. Temos que honrar as pessoas. Meus irmãos, e a terceira definição de humildade que eu encontro na Bíblia, para mim é a mais linda de todas, que está lá em Filipenses capítulo 2, verso de número 5 ao 7, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. Ser humilde é ser servo. Porque quando nós olhamos para Jesus, ele teve uma atitude tão maravilhosa, porque embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, ele não se apegou àquilo. Ele não usou aquilo como uma desculpa, mas ele se esvaziou. A Bíblia diz, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ser humilde é ser aquela pessoa que está disposta a contribuir, assim como Jesus fez. Jesus estava disposto a contribuir com pessoas inferiores que éramos nós, ou que somos nós. Então que nós possamos ter a mesma atitude de Jesus, estarmos dispostos a contribuir com o nosso próximo. Então, anote aí, ser humilde é ter equilíbrio, ser humilde é amar pessoas e ser humilde é ser servo. O segundo ponto da nossa lição, para que nós possamos viver em unidade, é preciso mansidão. E mansidão, meus irmãos, quando nós estudamos lá Gálatas capítulo 5, que vai falar sobre os frutos do Espírito, nós vamos ver que mansidão é um fruto do Espírito. E o que nós aprendemos com isso? Quando nós estamos enxertados na videira, que é Jesus, né, nós estamos nele e ele está em nós, o Espírito Santo ele começa a agir em nós. E o Espírito Santo agindo em nós, ele traz a nós os frutos do Espírito. E dentre os frutos do Espírito, descritos lá pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, está a mansidão. Então, ser manso é uma ação do Espírito Santo. O próprio Jesus disse que bem-aventurado os mansos de coração, ou seja, pessoas mansas, né, são felizes, porque o Espírito Santo está agindo na vida dela. Agora, o que é ser manso? Mateus capítulo 11, verso de número 29. Jesus vai trazer o seguinte ensino: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Qual é o contexto desse ensino de Jesus? Pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, que não têm paz no coração. O que Jesus faz? Um convite.
Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou lhe dar alívio, ou seja, eu vou lhe dar paz. Esse é o convite de Jesus. E aí Jesus vai dizer o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, olhem para mim, aprendam de mim e coloquem essa lição no cotidiano de vocês, pois sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar paz, ou vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, a mansidão aqui é quando nós olhamos para Jesus e nós vamos ver o que ele tem para nos ensinar, para que nós possamos colocar no nosso dia a dia. Então, ser manso é ser lento em irar-se, é não ficar ofendido por qualquer coisa ou por qualquer adversidade. Então, isso é ser manso. É não irar-se por qualquer coisa, é ser lento em irar-se, tá? E é não ficar ofendido em qualquer situação. Então, os mansos não são violentos. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo violência. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo agressividade. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo um homem que procurava briga e discussões. Não. Jesus, ele não era violento, muito pelo contrário, era pacífico. Jesus não era agressivo, muito pelo contrário, buscava paz. E Jesus evitava briga e discussão. Jesus, ele procurava resolver no diálogo. Era isso que Jesus fazia. Muitas pessoas, infelizmente, associam mansidão a pessoas covardes, a pessoas medrosas e a pessoas fracas. Então, muitas pessoas já acham que ser manso é ser covarde, ser manso é ser medroso, ser manso é ser fraco, porque, olha, ele é covarde porque não é violento, ele é medroso porque não é agressivo, ele é um fraco porque foge das brigas e discussões. Muito pelo contrário. Quando eu olho para Moisés, que a Bíblia diz que ele era um homem muito manso, Moisés era manso, porém foi o maior líder do povo de Israel. Olha que exemplo glorioso. Um grande líder era manso em seu coração. Então o que é ser manso? Ser manso é quando você entra para pacificar. Você trabalha para impedir a disseminação de ódio, de violência. Isso que é ser manso. Então o Espírito Santo trabalha em nós, meus irmãos, não para disseminar o ódio, a violência. Ele trabalha em nós para disseminar a paz, a pacificação. Ser manso é ser um conciliador, né? Diante de situações adversas, de conflito, ele entra com o Espírito para conciliar. O Espírito Santo trabalha nele para ser um conciliador. É a figura do pastor. Porque às vezes o pastor está na igreja e às vezes acontece as discussões na igreja por ideias divergentes. Então o que o pastor faz? Ele pega todas as ideias, tá? Toda aquela discussão de ideias que às vezes está gerando até conflito dentro da igreja, ele pega toda aquela discussão de ideias e o que ele faz? Ele procura um caminho que vai trazer paz para todo mundo que está na igreja, para todas as pessoas. Esse é o pacificador. É aquele que visa trazer paz aonde tem guerra. Tá? Essa é a figura do pastor. O pastor, ele tem que ser um pacificador dentro da igreja. Então hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, meus irmãos. Que está difícil de achar pessoas mansas no mercado. Muito difícil. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde a mansidão já não faz parte mais do cotidiano das pessoas. Basta você olhar para a internet e ver a chuva de fake news que nós lemos todos os dias no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tá? Pessoas que lutam contra a fake news, na verdade, são grandes disseminadores de fake news. E o que é isso, meus irmãos? São mensagens ou postagens que buscam de forma violenta ou de forma mentirosa impor a sua ideia, impor a sua ideologia, impor aquilo que você acredita. Cuidado com isso, isso tem um perigo muito grande. Então, você não precisa impor o cristianismo com mentiras, com fake news, impondo com violência, com agressividade. É através da mansidão, da compreensão, da paz que você vai conseguir disseminar o amor que há no Evangelho. Então que você possa entender aqui a definição de
mansidão. E o terceiro tópico da nossa revista, ele traz aí a definição de longanimidade, tá bom? Para haver unidade é preciso ser longânimo. Essa palavrinha difícil de pronunciar. Então a revista ela traz uma definição dessa palavra e diz que ser longânimo é ser paciente, é ser tolerante e é ser constante. Então quando nós lemos lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, nós vamos aprender o seguinte com o apóstolo. Ele diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então o apóstolo vai dizer aqui, o apóstolo Pedro, ele vai dizer para nós o seguinte: olha, Deus, ele não demora em cumprir a sua promessa, como algumas pessoas estão dizendo. Porque muitas pessoas, ao ver o erro das outras, queriam logo o juízo, a justiça de Deus. E estavam dizendo e pregando: olha, Deus ele demora em cumprir as suas promessas. Não é que Deus demora, e ele diz muito pelo contrário. Ele é paciente, ou seja, ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, misericórdia de Deus, ele quer salvar a todos. Então ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então o Deus que nós servimos, ele é um Deus longânimo, ele é um Deus paciente, tá? Porque, como nós falamos no início aqui, a definição de longanimidade é ser paciente, tolerante e constante. Então, só é possível ser longânimo quando eu olho para Deus e entendo que ele é paciente comigo, que sou pecador. Amém? Então vamos definir aqui ser longânimo. Primeira coisa, ser paciente. Então vamos olhar para Jesus agora. Jesus ele foi paciente? Foi. Jesus ele foi paciente com a nossa má conduta. Um exemplo, Judas. Judas ao longo do ministério teve diversas más condutas. Era um impostor. Porém, Cristo nunca deixou de amá-lo. Cristo foi longânimo, paciente. Cristo abriu todas as portas da oportunidade para Judas se arrepender. Porém, Judas não fez assim. Mas Cristo foi paciente com a sua má conduta. Um outro exemplo. Cristo ele foi paciente com a nossa falta de sabedoria? Obviamente que foi. Quando nós lemos lá em João capítulo 3, aquele exemplo tão conhecido de Nicodemos, Jesus foi paciente com a falta de sabedoria de Nicodemos. Aquele homem não estava entendendo como era possível nascer de novo. Só que Jesus foi ali, paciente, explicando para ele o processo do novo nascimento, mesmo sabendo que era um homem que não tinha sabedoria para entender as coisas do Espírito. Então, Cristo ele é paciente com a nossa falta de sabedoria. Cristo também é paciente com os nossos erros, meus irmãos. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro negou a Jesus, Pedro errou várias vezes. E Jesus, naquela praia, tem um encontro com Pedro após a sua ressurreição. E Jesus chega diante de Pedro e fala: olha, Pedro, você me ama? E faz essa pergunta por 3 vezes. O que era aquilo, resumindo, meus irmãos? Era a paciência de Jesus. Era Jesus sendo longânimo, misericordioso com os erros de Pedro, porque Jesus tinha um plano e um projeto na vida daquele homem. Então, só é possível ser paciente quando eu olho para Jesus. Porque em Jesus eu vou ver que ele foi paciente com a má conduta de pessoas, com a falta de sabedoria das pessoas e com os erros das pessoas. Então, se eu quero ser paciente, longânimo, eu tenho que olhar para Jesus, porque eu tenho que ter a mesma atitude de Jesus. Dentro da igreja, porque eu faço parte do corpo, para ter unidade, eu tenho que ser paciente com as más condutas, porque pessoas terão más condutas. Eu tenho que ter paciência com a falta de sabedoria, e eu tenho que ter paciência com o erro das pessoas. Um outro ponto para definir aqui longanimidade é tolerância, ser tolerante. Tá? Agora vamos olhar para Cristo de novo. Cristo foi tolerante? Obviamente que foi.
Porque quando Cristo estava diante lá daquelas seitas religiosas, os fariseus, os saduceus, até mesmo dos mestres das leis, os líderes religiosos, tá? Os escribas. Então, Cristo foi tolerante com aquele povo. Mesmo aquele povo perseguindo, tentando pegar Jesus em algum erro, perseguindo Jesus, tentando destruir a vida de Jesus, tentando eliminar Jesus, se opondo a ele, Cristo foi tolerante com aqueles homens, com aqueles líderes religiosos, com as seitas religiosas, e nós devemos ser tolerantes, porque o propósito de Jesus era alertar as pessoas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus estava querendo enxertar a verdade no coração daquelas pessoas. Então nós hoje devemos olhar para Jesus e ser tolerantes também. Muitas das vezes, meus irmãos, nós da igreja, nós não somos tolerantes. E quando nós somos intolerantes, uma pessoa intolerante, ela quer eliminar a outra. Ela quer se livrar-se dela, porque ela se opõe às ideias ou aos pensamentos. Então, por exemplo, dentro da nossa igreja, vou dar o exemplo da Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus tem diversas culturas. A Igreja Assembleia de Deus tem muitos costumes que fica mais fácil da gente compreender. E quando uma pessoa entra dentro da igreja e muitas das vezes não segue aquele costume, muitos crentes são intolerantes, ou seja, querem eliminar aquela pessoa. Querem se livrar dela. Por quê? Porque ela se opõe ao que ela acha que é certo, ao que ela acha que é a melhor maneira de viver. Eu não estou dizendo que os nossos costumes, eu não estou dizendo que a nossa cultura é errada, muito pelo contrário, eu amo os costumes da Igreja Assembleia de Deus. Eu acho que eles têm um valor moral grandioso, só que nós temos que entender que pessoas podem ter costumes diferentes do nosso. E não é por isso que eu vou deixar de amá-la, que eu vou deixar de tolerar, que eu vou deixar de ter misericórdia dela. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo na minha vida me faz ser longânimo. E definindo aqui, o terceiro ponto para definir a longanimidade é ser constante. E o que é ser constante aqui, meus irmãos? É não mudar de opinião ou de posicionamento diante das adversidades, das pressões e dos medos, das irritações que nós passamos no nosso cotidiano. Muitas pessoas, eles têm uma linha de pensamento, eles seguem uma linha de pensamento, mas dependendo da adversidade ele muda. Olha, estou bem com Jesus, estou empregado, tenho um bom salário, tenho uma boa casa, aí de repente a vida dá uma guinada, perde o emprego, as coisas ficam difíceis, e aí por causa da adversidade ele já muda de opinião. Ele já não vê Cristo da mesma maneira, ele já não entende os pensamentos e os ensinos de Cristo da mesma maneira, então ele muda de opinião de acordo com a adversidade. Ser longânimo é ser constante, é acreditar em Jesus, é ter fé em Jesus, é crer no plano da salvação, e independente das adversidades, das pressões do cotidiano, muitas pessoas mudam de opinião por causa de pressão. Independente da adversidade ou das pressões, eu continuo servindo a Jesus, eu continuo vivendo a verdade do Evangelho. Não mudo essa realidade da minha vida por nada, porque esse Cristo me salvou. Então, que você possa compreender e entender que ser longânimo é ser paciente, tolerante e constante. Amém, meus irmãos? Que essa lição possa ter abençoado aí a tua vida. E para encerrar essa lição, eu quero ler aqui a conclusão da nossa lição de número 11. E essa conclusão, ela diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Então, o que é essencial para garantir viver de forma digna em união? E aí ele diz: a humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos e a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus é glorificado.
Meus irmãos, que Deus te abençoe, que essa aula possa contribuir com a sua edificação. Eu tenho certeza que nós estaremos juntos numa próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe a sua vida.